Quando a gente fala de gestão de mercadorias, entrando um pouquinho mais em detalhe da solução, a gente tem a parte de gestão de mercadorias, onde são os principais processos do varejo, gerenciamento de produtos, gerenciamento de pedidos de compra, todo o processo de reabastecimento, toda a parte de controle de estoque, toda a parte de custo e margem, toda a execução de preços. Quando a gente fala de preços, estou falando de preços regulares, preço de lançamento de produto, entender o preço ao longo do ciclo de vida do produto, ou seja, eu lanço um produto, eu tenho que ter o preço de introdução, depois eu começo a ter a reação, o mercado começa a reagir, começa a ter promoção, eu preciso promocionar aquele produto. E quando ele está no fim do ciclo de vida, eu tenho que ter a minha demarcação. Então, quais são as minhas estratégias de demarcação que eu vou ter para aquele produto ou para aquela categoria de produto. Toda a parte de envio de produtos para a loja. Então, eu estou abrindo uma loja nova, eu tenho que ter um enxoval da loja. Essa loja vai ser parecida com uma outra loja que eu já tenho, ou ela é combinação de lojas. Então, eu faço um enxoval. Eu estou fazendo uma promoção, então eu vou fazer uma promoção para um evento, para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Então, eu tenho que ter todos esses meus produtos, quando que eles têm que chegar na loja, quando que eu tenho que comprar aquele produto para poder enviar para as lojas. E toda a parte de gestão de estoque em loja. Quanto que eu tenho que ter na frente de loja, quanto que eu tenho que ter na retaguarda. Por quê? Porque às vezes o cliente vai até a loja, aquele produto está disponível na loja, porém está na retaguarda de loja. Portanto, o abastecimento da gôndola é fundamental. Entender que aquele produto foi vendido e que eu tenho que abastecer da retaguarda de loja para a loja. Preciso ter a capacidade de fazer inventários cíclicos, inventários gerais. Tenho que gerenciar as ordens do cliente, ou seja, se o cliente vai vir retirar aquele produto na minha loja, eu não posso esperar o cliente chegar na loja para daí fazer todo o processo de picking do produto. Não, quando o cliente chegar na loja, isso já tem que estar separado, esperando o cliente, e não o cliente esperar a mercadoria. E quando a gente fala de Brasil, eu tenho que ter legislações específicas para atender a legislação brasileira. Então, a gente sabe que a nossa complexidade de tributação é muito forte, então eu tenho que entender quais são os impostos recuperáveis, quais são os impostos não recuperáveis, se eu tenho uma substituição tributária, se eu tenho uma pauta do produto. Então, toda essa gestão de tributação é fundamental quando a gente fala de margem operacional para o varejista. Toda a minha gestão de documentos fiscais, eu sei que quando eu tenho que fazer um inventário, eu tenho que emitir uma nota fiscal, se eu vou fazer uma devolução de fornecedor, tenho que controlar o saldo da minha compra, todos os meus documentos eletrônicos, nota fiscal eletrônica e tudo mais, manifesto. Então, tudo isso, a nossa solução está pronta, porque tem uma equipe focada em localização para Brasil. É uma equipe brasileira que entende a nossa legislação, que faz o desenvolvimento aqui no Brasil para esse processo todo aqui de localização e atendimento da legislação brasileira. E tenho também a parte de sales audit, ou seja, de auditoria de venda. Eu audito se todas as vendas do PDV subiram, se todas para o sistema de mercadorias, se todas os meus pedidos de venda tiveram a nota fiscal, se foram entregas em duplicidade ou não. Então, tudo isso eu tenho uma auditoria para fazer o gerenciamento por exceção. E garantir que a informação de venda seja consistente em toda a empresa. Quando eu dou uma informação de flash de venda, essa informação está auditada e certificada de que está correta, para evitar ter informações contraditórias e que eu possa tomar uma decisão baseada numa informação que não está correta. Esses são os módulos, os componentes. Falando em termos de processos de varejista, ou seja, ele está em todo o processo de gestão de mercadoria, desde a parte de cadastro de fornecedores, toda a minha hierarquia de mercadorias, todos os meus atributos, porque a gente sabe que a forma como o cliente procura um produto é muito dinâmica, ou seja, ele começa a procurar, por exemplo, produtos por atributos que até então
ele não vinha procurando, como, por exemplo, quando a gente fala de supermercado, produtos sem lactose, ou seja, lactose free, se o tipo de café, antigamente era só café em pó, não, agora a gente tem as cápsulas. Então, a forma como o cliente interage é muito dinâmica. E você ter uma hierarquia de mercadorias muito rígida, isso acaba tendo que você tenha um custo operacional de ficar trocando hierarquias muito forte. E aqui não, eu consigo analisar toda essa tendência através de atributos do produto. E esses atributos depois estarão linkados, por exemplo, para fazer uma previsão de demanda. Eu vou fazer um produto novo, vou lançar um produto novo. Quais são os atributos desse produto? E eu consigo fazer uma previsão da demanda baseado nesses atributos desses produtos. Tenho também todo o cadastro de lojas e centros de distribuição, esses mesmos atributos que eu comentei, e também tenho atributos para as lojas, de tal forma que eu consiga, por exemplo, fazer uma promoção de produtos sem lactose para as lojas de uma determinada região, de um grupo social, de uma classe econômica. Então eu posso, ou que estão próximas a regiões, a restaurantes ou a alguma característica específica. Tenho toda a parte de controle de compras e custo, toda a parte de gestão da ordem de compra, gestão de compra de investimento. Quando a gente fala, isso é muito importante quando a gente fala de supermercado, por exemplo, ou de hardlines, em que o fornecedor chega para você e fala assim, eu tenho uma boa oportunidade. Então, a ferramenta vai te ajudar a entender se é uma boa oportunidade realmente para o varejista. Ou seja, quanto tempo aquele produto vai ficar no meu estoque? Qual é o custo desse estoque? Então, eu tenho que ter certeza se a margem que eu vou ter para fazer esse investimento, comprar muito mais do que a minha necessidade, vai valer a pena. Tenho todo o meu controle de verba de compra, todos os meus acordos com meus fornecedores. Esse é um ponto muito importante, porque é fundamental para o varejista. Você cria acordos, mas depois você tem, muitos deles têm dificuldades em controlar esse acordo. Acaba precisando ter planilhas Excel, ter uma série de controles paralelos à solução para poder saber quanto eu tenho que cobrar do meu fornecedor. E isso é muito importante, quer dizer, não só criar o acordo, mas cobrar esse acordo do fornecedor corretamente. Então, a solução te ajuda, por exemplo, a criar acordos que são baseados em compra, baseado em venda. Eu tenho toda a parte de rebate, toda a parte de... eu preciso fazer uma promoção, por exemplo, para atender a demanda dos meus clientes e ser competitivo em relação à concorrência. E para isso, eu vou negociar, por exemplo, com o meu fornecedor me ajudar nessa promoção. Então, 20% dessa promoção vai ser subsidiada pelo meu fornecedor. Então, eu faço a negociação e é importante que depois eu cobre isso para que depois eu pague o fornecedor corretamente. Faço um encontro de contas para pagá-lo corretamente. E como eu comentei, toda a parte de imposto. É fundamental eu entender qual é o imposto. Quando eu estou fazendo um pedido de compra, eu já tenho que ter uma visibilidade daquele imposto para eu saber se a margem está correta, se eu vou conseguir comprar aquele produto naquele preço que o meu fornecedor está me ofertando, ou se eu vou precisar fazer, por exemplo, um acordo para poder ter custos melhores. Toda a parte de preço, né, como eu comentei anteriormente, qual a minha estratégia de preço daquele produto, por região, por concorrente. Então, eu posso ter uma loja que nessa região não tenho concorrentes, portanto, eu não tenho que ter um preço abaixo da concorrência. Já numa outra região, eu tenho muitos concorrentes e aí eu tenho que ter um preço. Eu posso definir uma estratégia, por exemplo, eu quero ser igual ao meu concorrente, quero ser abaixo do meu concorrente. Então, se você faz uma pesquisa de preço dos preços da concorrência, isso pode ser informado na solução e a solução automaticamente sugere um preço de acordo com aquela sua estratégia de concorrente, de região. Eu posso ter uma região que pode ser o preço acima ou abaixo de uma outra região. Então, a solução mesmo te dá essas sugestões de preço automaticamente. Eu posso definir as minhas promoções de uma forma muito flexível. Então, eu posso ter promoções
em desconto em percentual, em desconto em valor, desconto no total da compra. Eu posso dar um desconto de 10% para toda uma categoria e tem um conceito de exceção, exceto os lançamentos, exceto os produtos que têm um determinado atributo que a gente criou aqui, quando a gente estava falando de cadastros. E muito importante é a verificação de conflito, ou seja, eu tenho uma estratégia de preço e tenho uma promoção. Será que esses dois processos estão conflitantes? Então, a ferramenta analisa os conflitos de preços e promoções e te geram as exceções. Lembra que eu falei logo no início, trabalhar por exceção. Uma analista de preço não tem que ficar analisando todos os preços da categoria, todas as promoções da categoria e entender onde pode dar conflito. A ferramenta já analisa para você e já te sugere, por exceção, quais são os itens que você tem que analisar e focar e ver qual é a sua decisão. Se você quer manter uma estratégia de concorrente, por exemplo, ou se você quer fazer essa promoção. Cadastrei, comprei, defini minha margem, defini meu preço, agora eu tenho que enviar para a loja. Então, eu posso enviar baseado em planejamento, em previsão da demanda, ou em dados históricos. Eu posso fazer simulações para ver, se eu mandar essa quantidade, o sistema está sugerindo 10, se eu mandar 20, qual o impacto que isso vai dar? Quanto tempo que eu vou ter para vender? Quais são as lojas que são prioridades? Quando eu tenho uma necessidade de mandar 200 peças, porém eu só tenho 100. Quais são as lojas que eu vou mandar? Vou mandar primeiro para a minha flagship, depois vou mandar para aquelas das regiões mais críticas. Então, você define uma estratégia de como fazer essa alocação, esse envio do produto para as lojas. Enviei para as lojas, eu tenho que depois controlar todo o meu estoque. Eu preciso ter visibilidade de estoque em tempo real, em todos os canais. Eu preciso saber quanto que eu tenho disponibilidade para vender no e-commerce, quanto que eu tenho disponibilidade para vender para franquias, para atacado. Então, eu preciso ter uma acuracidade de estoque em tempo real para atender a omnicanalidade. E é isso que a ferramenta faz. Ela consegue te definir não só quanto que você tem de estoque naquela loja, mas quanto que daquele estoque está disponível, quanto que está avariado, quanto que eu tenho que eu já separei para enviar, para retornar para o fornecedor, por exemplo, ou para enviar de volta para o CD. E para os produtos do dia a dia, eu preciso definir a minha reposição. Então, eu tenho métodos de reposição simples, como mínimo e máximo, e mais avançados, que dependem da previsão da demanda. Então, por exemplo, eu posso definir que eu quero ter 3 dias de estoque no mínimo e 5 dias de estoque no máximo. Ou seja, num período de alta sazonalidade, 3 dias de estoque pode dar 10 peças, e num período de baixa sazonalidade, 3 dias de estoque pode dar 5 peças. Então, a ferramenta é capaz de entender essa sazonalidade do produto e fazer a reposição de acordo com essa necessidade do cliente. E como eu comentei anteriormente, a reposição do piso de vendas. Isso é fundamental para que você não perca a venda tendo estoque. Isso é, para o varejista, muito crítico. E toda a parte de inventário geral e cíclico, de contagem de estoque, né? Bom, e depois que eu fiz tudo isso, eu preciso conciliar meu custo, analisar minha margem, entender meu custo estimado versus meu custo real, qual que está essa diferença, entender a minha valorização de estoque, toda a minha auditoria de vendas, para depois fazer toda uma integração com o meu sistema financeiro, de contas a pagar, de contas a receber, todo esse processo. E aí finaliza o ciclo lá com o financeiro.